Olá, boa tarde a todos. Vamos dar início agora à coletiva de imprensa com a técnica Pia Sundhage. Primeira pergunta da Renata Mendonça, das Vibradoras. Boa tarde, Pia. Queria saber duas coisas. Primeiro, você tem o primeiro teste de 2023, faltando aí 6 meses para a Copa. O que você acha que vai ser possível observar? O que você quer ver na seleção brasileira diante do Japão, que é um time que sabe se defender muito bem, muito compacto, com jogadoras rápidas? O que você espera, né, ver da seleção brasileira nesse jogo? E sobre a Marta, está voltando, você observou ela em alguns treinos, como tem sido o rendimento dela, como você pretende aproveitá-la nessa data FIFA? Obrigada. Bem, nós preparamos a equipe para jogar contra um Japão muito bem organizado. E vai ser muito importante jogar mais rápido. Não apenas isso, nós precisamos das posições certas também no ataque. E as situações que nós falamos muito é sobre desafiar a linha. E nós estamos esperando quebrar não apenas a última linha, mas também a linha antes da última linha. Então, os 3 primeiros dias, nós falamos muito sobre o ataque. E hoje, nós também falamos sobre a defesa, porque a forma que o Japão joga, eles mantêm a posse de bola. E é muito importante ter a organização correta, mas também ser paciente. Então, cada jogadora significa muito. Então, começa com as duas da frente, claro, com a defesa, e depois vamos a partir daí. E eu acredito que é quase o adversário perfeito, porque é uma equipe asiática e nós temos a chance de jogar contra um time que joga bem diferente do que nós vimos contra o Canadá e que vamos ver contra os Estados Unidos. E agora, Marta, eu estou muito feliz da forma que ela está se apresentando em campo e fora de campo. É como se fosse uma melhoria. Ela está excelente. Ela teve alguns treinos e ela é como se fosse a velha Marta, velha num bom sentido, muita experiência, e tem algumas coisas que ela traz para o time que são do passado, né? Mas dito isso, eu gostaria que ela jogasse todos os minutos, mas a gente não pode, claro, ela não tem jogado o jogo inteiro há um tempo, e vamos vê-la alguns minutos, e espero vê-la nos 3 jogos, para ver como ela está contra diferentes oponentes. Pergunta da Cíntia Barlen, do GE.com. Oi, Pia. Eu queria perguntar sobre o treino especificamente de hoje. Você testou ali a Júlia de volta, né? Ela de volta na seleção, né? E teve um resguardo ali da Ari Borges. Como é que você planeja essa substituição e o que você planeja com essa jogadora especificamente contra o Japão? Obrigada. Bem, primeiro, nós tentamos com Caroline e Júlia hoje. E uma jogadora como a Júlia, ela é muito comprometida. E nós vamos mudar algumas das jogadas e nós fazemos isso pois precisamos de respostas. Acho que já tem mais de um ano que a Júlia jogou nesse nível e vamos ver o que ela pode fazer com a Caroline, com outras jogadoras que estão próximas a ela, e ajustar as suas jogadas um pouco. E o fato dela ser muito leal, e vamos ver se ela é uma parte desse quebra-cabeça, porque a gente precisa de muitas opções no meio-campo, e talvez ela seja uma delas. Pergunta da Valéria Possamani, da Rádio Gaúcha.
Oi, Pia, boa tarde. Queria aproveitar para conversar com você em relação ao aspecto psicológico também das atletas. A gente começa agora, de fato, é o primeiro compromisso de um ano que tem Copa do Mundo, e a gente acompanhou pelas redes da CBF uma imagem muito bacana de você, aprendendo uma música com as meninas. Como trabalhar também esse aspecto com ela? Como vocês estão se preparando para isso? Porque é a oportunidade de muitas atletas disputarem uma Copa do Mundo pela primeira vez com a seleção. Esses testes carregam também esse peso, né, de desempenhar bem, de poder garantir essa vaga. Como a CBF também e toda a sua comissão técnica estão trabalhando essa questão psicológica também com as atletas, além, claro, dos aspectos técnicos e também físicos. Muito obrigada. Bem, eu acho que o fato de jogarmos contra o Japão, contra o Canadá, que é o medalhista olímpico, e o melhor time do mundo, que é os Estados Unidos. Então, para conseguirmos ganhar, nós realmente precisamos fazer o nosso melhor. E a palavra como organização e coragem. E é por isso que falamos muito sobre desafiar a linha. Mas para repetir, precisamos repetir muitas palavras. Juntas, claro, mas também a palavra grit é excelente. Então, tem sempre uma forma de nos ajudarmos. Nós falamos muito sobre essas substituições. Se você lembrar do Canadá, a última vez, nós estávamos com 3 jogadoras excelentes. Começamos com jogadoras excelentes que começaram e elas depois trouxemos jogadoras muito novas e sem experiência, e elas fizeram a diferença mesmo saindo do banco. Isso também é uma mentalidade de como eu posso me preparar vindo do banco para fazer a diferença quando eu precisar marcar, e isso aconteceu contra o Canadá. Então, nós combinamos a tática com essas palavras repetidas que nós acreditamos que são importantes. E, no final do dia, independente do resultado, porque isso é importante, depois do jogo, lidar com o resultado. Mas a coisa mais importante é a performance. Porque isso não é a Copa do Mundo, mas é a jornada para a Copa do Mundo. E isso significa qualquer coisa que esteja acontecendo no meio campo ou na área, boas coisas, nós vamos destacar isso, mas nós também vamos nos perguntar como podemos fazer com que isso aconteça mais frequentemente. Se ganharmos, perfeito, excelente para a nossa confiança. Se não, tem sempre uma forma de nos tornarmos vencedores e viver e agir como uma vencedora. E é por isso jogarmos contra 3 excelentes times. E eu acho que tanto o Canadá e os Estados Unidos são conhecidos por essa competição, tentar vencer, só vencer. E nós precisamos abraçar isso como jogadora. E se você fizer, você vai ter uma excelente chance de ganhar o jogo. Pergunta da Amanda Viana, do Planeta Futebol Feminino. Boa tarde, Pia. Na sua coletiva de convocação para a She Believes Cup, você citou o meio-campo sendo o coração do time e que uma meio-campista precisa escanear, ler muito bem o jogo, analisar-lhe as opções e fazer os movimentos sem a bola, que são muito importantes. Minha pergunta é específica sobre o Japão, que tem uma força muito grande nesse setor, são muitas jogadoras jogando em grandes ligas, Yui Hasegawa, Fuka Nagano, Hina Sugita, Mana Iwabuchi, Onoka Hayashi, é um setor muito recheado do Japão. Como que o Brasil está se preparando para controlar, não ser controlado pela troca de passes do Japão? Qual é a nossa estratégia para a gente não ser dominado nesse setor? Obrigada. Bem, primeiro é fantástico que nós vamos jogar contra o Japão, porque elas realmente têm excelentes jogadoras. E então, se quisermos quebrar a linha,
desafiar a linha, realmente precisamos ser inteligentes. E isso é exatamente o que é necessário quando formos para a Copa do Mundo. Então, isso é uma excelente forma de ter essa experiência. Mas, se você viu o Japão jogando, elas são muito bem compactas fora da área. E elas querem que os adversários saiam o tempo todo. A forma que nós jogamos é sempre pelo meio campo. Então, é um equilíbrio e ver se isso funciona, porque mesmo que elas tenham esse tipo de tática, claro que nós temos excelentes jogadoras que podem desafiar a linha, nós temos excelentes jogadoras rápidas. E, dito isso, podemos imaginar quão importante com quem vai ser. E é quem vai ocupar o corredor A, por exemplo. Poderia ser a lateral, poderia ser a meio-campista ou qualquer uma delas. Mas controlar a defesa é algo antigo para nós, mas controlar o ataque e não perder a bola muito cedo é diferente, porque se nós perdemos a bola e tentarmos recuperar e não conseguirmos, elas vão manter a posse e elas ganham confiança. E isso é exatamente a situação que a gente precisa ser paciente na defesa. Então, claro, é melhor para nós se formos cuidadosas quando estivermos com a bola. Mas, por outro lado, se a gente for cuidadosa o tempo todo, vai ser chato. A gente pode ser cuidadosa e manter a bola, mas a gente também quer marcar alguns gols. Então, esse tipo de combinação e equilíbrio e quem está jogando ali naquele passe final. E não é todo mundo que vai estar ali o tempo todo, mas certas jogadoras são melhores e elas precisam pedir a bola e jogar, ou então passar a bola para quem vai estar ali naquele passe final. Pergunta da Amanda Porfírio, do Fute das Minas. Oi, Pia, boa tarde, tudo bem? Pia, você participou nessa segunda grande preparação da seleção para um evento grande, né? A primeira foi na Olimpíada e agora na Copa do Mundo. E eu queria que você avaliasse qual a principal diferença, né, da seleção, como ela chegou na preparação para a Olimpíada e como ela chega agora nessa fase preparatória para a Copa do Mundo, né? Principalmente em termos técnicos e físicos. Como que você avalia também essa evolução da seleção para agora? Obrigada. A diferença é que eu conheço o jeito brasileiro. Eu conheço a minha equipe bem melhor e eu conheço também os obstáculos. Eu sei como treiná-las de uma forma que vamos alcançar os nossos objetivos. Quando falamos da parte física, nós temos jogadoras novas, como eu disse, e eu acho que nós estamos trabalhando por 3 anos e tentando aumentar o nível quando falamos de forma física, ser capaz de jogar muitos jogos. Aqui nós temos 3 jogos num curto período de tempo, e na Austrália espero que tenhamos também muitos jogos num curto período de tempo. E ser capaz de lidar com essa com essa parte física que é necessária. E eu digo que hoje eu acho que não é sobre a Copa do Mundo, é sobre nos atualizarmos com o resto do mundo. E claro que quando falamos de parte física, é um pouco sobre a parte física, mas também um pouco da parte mental. E nós precisamos dar 2 passos à frente e talvez isso seja mais fácil no ataque, mas também temos que dar 2 outros passos na defesa. E se nós criarmos esse tipo de hábito, nós vamos ter uma chance maior de ganhar. E eu acho que hoje eu estou muito mais preparada para os próximos jogos em comparação com a preparação que nós tínhamos antes das Olimpíadas. Então, o que nós fizemos na Olimpíada, nós quase passamos das quartas de final. Então, isso foi muito
perto, nós chegamos nos pênaltis. Então, o que nós aprendemos daquilo, nós estamos trazendo agora e adicionando mais coisas. E a parte mental é uma grande parte disso. E eu acho que agora ainda temos alguns passos a seguir, mas eu me sinto muito mais preparada para um grande torneio com as novas jogadoras, se fizermos essa comparação com a Olimpíada. Última pergunta do Thiago Ferreira, do Planeta Futebol Feminino. Boa tarde, Pia. Boa tarde a todos. Pia, sobre variação do sistema de jogo, eu gostaria de saber de você. A gente repara que você trabalha geralmente com 2 atacantes, né? Então eu queria saber por que você geralmente prefere atuar com 2 atacantes e não 3, e o que essas atacantes precisam te oferecer, o que você propõe para elas em campo, com e sem bola, ofensivamente e defensivamente. Obrigado. Sim, vocês viram essa variação. E é mais na zaga e no meio campo, dependendo de quem está jogando, e também se elas estão jogando de forma mais aberta ou não. E se falarmos das atacantes, sim, nós jogamos com 2 atacantes na maioria das vezes, mas como que a gente define, por exemplo, a Jaycee entrando mais tarde no Canadá? Ela está mais para a lateral, e eu acho que é mais importante isso do que os números, se seja 4-4-2 ou qualquer outro sistema. E isso é a função. Então, quando nós jogamos contra o Canadá e passamos a bola para a direita e ela só tem uma pessoa ali para jogar contra ela, é uma pequena diferença. E ela é uma atacante ou ela é uma meio-campista? É uma pequena diferença. E eu não estou preocupada com isso. Nós estamos olhando mais sobre quem está trabalhando junto com quem gosta de jogar com quem, a distância entre elas. E nós também temos algumas mudanças nas 4 backs, e nós não vamos ser tão conservadoras como na Olimpíada. Eu acho que nós tínhamos Tamires, Rafa, Érica e a Bruna nas Olimpíadas. E isso era um grupo excelente. E esse grupo era muito unido. Eles não atacavam como o grupo que vai jogar amanhã, por exemplo. E a posição e a tomada de decisão, acredito que essa é a forma que nós realmente variamos o sistema. E provavelmente ainda vai ver 2 atacantes e talvez possam ser 4, dependendo do tipo de jogada. Obrigada, Pia, e obrigada a todos que participaram.